Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre 6 coisas que você definitivamente precisa saber sobre celulite. E a sexta, eu tenho certeza que você vai dar algumas risadas com ela. Mas antes, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e se ao final você gostar desse conteúdo que eu vou te entregar, deixa seu like para a gente poder passar ele para outras pessoas também. Ponto número 1. A celulite é praticamente uma exclusividade feminina. 95% das mulheres acima de 30 anos têm o problema, contra apenas 20% dos homens na mesma faixa etária. Isso acontece por causa da produção do hormônio estrogênio, também conhecido como estrógeno, pelos ovários, que são as glândulas sexuais femininas. O estrogênio ele é responsável pelo controle da ovulação e também pelo desenvolvimento de algumas características femininas que a gente conhece, o desenvolvimento das mamas, afinamento da cintura, arredondamento do quadril, a voz mais fina, entre outros. O estrogênio ele favorece o acúmulo de gordura, que nas mulheres acontece mais nas coxas e nos glúteos, e também ele aumenta a permeabilidade dos vasos e dos capilares sanguíneos, favorecendo aí a retenção líquida. Então as mulheres, por causa dessa questão hormonal, elas têm mais chance de acumular gordura e também de reter líquido. São duas coisas que estão muito condicionadas ao surgimento da celulite. Os homens também podem ter, a gente falou lá 20% mais ou menos tem também esse problema. No caso deles, acontece por desequilíbrio hormonal. Os homens também produzem estrogênio, não da mesma forma que as mulheres, porque eles não têm ovários, mas aí não vem ao caso eu explicar como que acontece isso. A questão é que quando há um desequilíbrio nessa produção hormonal, eles também passam a ter a predisposição de ter a celulite. Lembrando que nos homens a gordura se acumula na região de abdômen, que é uma região que favorece menos o aparecimento dos furinhos, né? Não é que não tenha celulite ali, ela até fica, ela pode ter, por causa da gordura e tudo mais, mas não aparece tantos furinhos quanto eles aparecem nas coxas e nos quadris. Segundo ponto. Onde houver gordura, há 90% de chance de haver celulite. Elas estão muito interligadas. Vamos pensar naquilo que a gente chama corpo pera. Aquela pessoa que é magrinha no tronco, tem cintura fina e quando chega na região do quadril, arredonda bem, né? Então ela pode ter ali um culote, uma coxa muito grossa, glúteo mais avantajado. Muito provavelmente essa região possui um acúmulo maior de gordura, por isso ela é mais expandida que o resto do corpo, e onde tem gordura em geral tem celulite. Por quê? O aumento do adipócito, que é a célula, né, que forma a gordura, quando ele está aumentado, há uma compressão naquela região. Então a circulação flui muito comprometida. Então você tem aí um comprometimento do fluxo de sangue arterial, que nutre o tecido, do fluxo de sangue venoso, que remove os resíduos metabólicos ali dos processos celulares, e você também tem uma compressão sobre o sistema linfático, que seria o responsável pela eliminação do excesso de líquidos. Então ali, naquela região onde tem esse aumento de células de gordura, o tecido fica mal nutrido e com excessos de resíduos e de líquido. Pronto, tá formado o momento certinho para a celulite aparecer. Além disso, essa situação que eu expliquei, esse comprometimento, ele faz com que haja uma perda de elasticidade das fibras de sustentação. Então essas fibras ficam mais rígidas e nessa rigidez elas puxam a pele para baixo. E aí, além de tudo que eu expliquei, ainda aparecem aqueles terríveis furinhos. Terceiro ponto, os exercícios físicos melhoram o quadro. As atividades aeróbicas vão auxiliar no emagrecimento, aquela pessoa que está com excesso de peso, mas também vão atuar na redução da gordura localizada, que foi essa que a gente estava explicando aqui, que até as pessoas magras costumam ter. Um outro aspecto positivo do exercício é que ele vai melhorar muito o funcionamento circulatório, tanto do circulatório sanguíneo quanto o linfático, melhorando aquele quadro que eu expliquei agora há pouco, que estaria ali comprometido por conta da
formação ali de depósitos de gordura. Um outro aspecto que os exercícios físicos favorecem muito, principalmente os localizados, é o aumento da musculatura local. Então a pessoa está ali emagrecendo, perdendo gordura, né, diminuindo o tamanho da célula adiposa, mas ela está aumentando a massa magra, ela está aumentando a musculatura da região. Então esse aumento de massa, ela ocupa o espaço que antes era ocupado pela gordura e ela faz com que essa pele fique mais esticada. Então diminui muito o aspecto visível dos quadros de celulite. Portanto, se mexer, se exercitar, ter uma rotina mesmo, tanto de aeróbicos quanto de localizados, faz toda a diferença para quem quer se livrar desse problema. Quarto ponto. Alguns alimentos específicos também podem piorar o quadro. Tudo que a gente come em excesso desses alimentos que eu vou falar agora vai virar gordura no nosso corpo. Vocês já entenderam que gordura e celulite andam juntas. Então, o que a gente tem que comer com moderação? Vamos lá. Frituras, açúcares nas formas de doces, carboidratos refinados, aqueles feitos com farinha branca, alimentos que contenham gordura trans, por exemplo, biscoito recheado, salgadinho de pacote, pipoca de micro-ondas, alimentos que contenham gorduras saturadas, carnes vermelhas, as brancas também tem, mas a vermelha tem mais. A pele do frango é rico em gorduras saturadas, hambúrgueres, salsichas. Então, todos esses alimentos, se a gente comer fora de controle, eles vão virar gordura também no nosso corpo, tá? Então, a gente pode ganhar peso ou pode ganhar gordura localizada, depende de como que é aí a sua predisposição e a sua rotina de vida. Se você é uma pessoa que pratica muito exercício, mas come muito errado, você também vai ter gordura localizada. Talvez você não tenha excesso de peso, não vai ficar gordinho, mas vai começar a acumular gordura nas coxas, no abdômen, se for mulher, é por aí, né? Dependendo do seu biotipo. Um outro cuidado que a gente tem que ter com a alimentação é a questão do sódio. O sódio está diretamente ligado com retenção líquida, o excesso dele. Então, embutidos, industrializados, esses alimentos que eu falei que tem gordura trans, gordura saturada, normalmente também são milionários em sódio. Então, a gente também precisa tomar cuidado com ele, porque a gente tem aí os dois problemas que a gente precisa combater, que é a gordura e a retenção líquida, a formação de edema. Quinto ponto, tratamentos estéticos e o uso de produtos home care, né, os produtos que a gente usa em casa, ajudam muito, gente. Isso não é lenta. Vocês sabem que eu sou esteticista, então no meu consultório a gente tem aí o aparelho de lipocavitação, que reduz o tamanho dos adipócitos, que são as células de gordura. A gente tem a radiofrequência, que melhora a produção de colágeno e elastina, então vai aos pouquinhos reduzindo aquele efeito de puxar a pele e gerar os furinhos. A gente tem aparelho de massagem que faz a endermologia, então melhora o contorno corporal local. Então, esses são os recursos que eu tenho, mas existem vários outros em outros estabelecimentos que não no meu, então a gente sabe que os tratamentos estéticos dão um resultado muito bom. As massagens também trazem um resultado bem bacana, drenagem linfática para quem tem retenção líquida, a massagem modeladora para melhora do contorno corporal, mas também para estímulo circulatório também é fantástico. E com relação aos produtos para serem usados em casa, a primeira recomendação que eu faço, sejam dermocosméticos, porque os transtornos da celulite, eles acontecem em camadas mais profundas da pele. Então, se você usar produtos que vai agir só na superfície, você vai ter um resultado muito pequeno. Quando você for escolher os produtos que tenham ativos crioterápicos, então produtos que gelam a região, isso causa uma queima da gordura local bem interessante. Eu vou colocar aqui um vídeo onde o link de um vídeo, onde eu ensino a fazer a bandagem fria, que é uma técnica crioterápica bem interessante para reduzir medida e melhorar a celulite, tá? Ativos hiperemiantes. Hiperemiante é aquele que esquenta a região, então ele tem uma ação vasodilatadora, isso aumenta muito o fluxo sanguíneo local, então melhora aquele aspecto que eu expliquei da má nutrição circulatória. Então esses produtos também são excelentes, tanto para queimar gordura quanto para melhorar a nutrição da pele. E também produtos firmadores, para poder ficar com um aspecto mais bonito a pele, isso também vai ajudar no aspecto visual da celulite.
E produtos hidratantes, né? Uma pele bem hidratada, ela tem fibras mais elásticas, mais maleáveis, ela responde muito melhor a tudo que você fizer para cuidar da sua pele. Em casa, vocês têm que usar esses produtos pela manhã e à noite. Eu vou deixar aqui também o link de um vídeo em que eu dou um protocolo bem bacaninha para tratamento de celulite. Então você pode estar fazendo ali, tem para manhã e tem para noite, é bem interessante, bem simples de fazer. E você tem que fazer isso por pelo menos 90 dias. Então não pensa que 30 dias passando o produto você vai ver resultado. Entende o seguinte, celulite é transtorno metabólico. Quando você para de estimular aquela região e dá o que ela precisa para ficar mais nutrida, mais oxigenada, o problema volta. Então, via de regra, você precisa se alimentar direito, você que tem o problema, né, instalado da celulite, tem essa predisposição muito forte, tem que se alimentar bem, tem que praticar exercício frequentemente, tem que ter uma boa rotina home care de produtos. Se você não consegue ir num profissional para fazer tratamento, tudo bem, em casa, direitinho, dá para fazer resultados incríveis. Mas tem que ter em mente que você vai ter que fazer isso para sempre. Na hora que você parar de cuidar da região, o problema vai voltar. Ele não volta no dia seguinte. Ele volta uns 3 ou 4 meses depois que você atingir o ponto que você quer de benefício. Então não pense que é assim, melhorou minha celulite, agora então eu não vou fazer mais nada. Não é assim que funciona, você vai ter que continuar fazendo. Talvez um pouco menos, talvez não precisa mais fazer 2 vezes por dia, talvez dia sim, dia não. Você entra no que a gente chama de manutenção. Mas por um bom tempo, 90 dias é o mínimo, tá? Eu tô aqui como profissional, eu sei que se você só for cuidar em casa, é coisa para 6 meses a 8 meses de tratamento contínuo, dependendo do grau de celulite que você tem. Um outro recurso que está sendo muito usado, eu não vou entrar a fundo nele hoje porque eu vou gravar um drop sobre isso, são as pílulas da beleza que melhoram vários aspectos estéticos, entre eles a celulite. Então isso também é um recurso bem bacana que vale a pena você experimentar. Bom, chegamos ao 6º e último ponto. E eu vou dizer para vocês que eu me diverti um tanto quanto para pesquisar e trazer esse tópico para cá. O 6º ponto é o seguinte: os homens se importam muito pouco com a celulite. Eu pesquisei em 3 sites, mas tem mais na internet, mas eu pesquisei em 3, para mim já foi o suficiente o que eu encontrei. O link dele está aqui na descrição desse vídeo, se você quiser entrar lá e dar boas risadas também. Primeira coisa que eu descobri é que a maioria dos homens não tem noção de qual a diferença entre celulite e estria. Você consegue imaginar isso? Então, eles não sabem, a maioria não sabe dizer o que é uma coisa e o que é outra. Outra coisa que ficou muito claro na pesquisa é que eles só se incomodam quando a celulite é em excesso e vem acompanhada de muita flacidez ou muito peso extra. Fora isso, gente, eles têm assim algumas declarações muito interessantes sobre a celulite. Naquela forma toda ogrinha, né, que alguns homens têm de se expressar, eles fizeram algumas declarações que eu fiz questão de anotar e trazer aqui para vocês, porque, gente, vale a pena, né? Vocês têm que dar risada também. Então vamos lá, olha só. Celulite é uma maneira em braille de dizer que a mulher é mais gostosa. Celulite é uma capinha de gordura no presunto. Nós somos presunto. Celulite é bom porque é sinônimo de mais carne no bumbum e na coxa. E por último, e muito significativo, mulher que não tem celulite não é mulher. Pois bem, gente, acho eu o seguinte, mediante essas declarações que vocês viram aqui, se você se preocupa com a sua celulite, que seja por você, que ela está te incomodando, não fica preocupada, porque isso vai atrapalhar alguma coisa aí no seu relacionamento com o sexo oposto, porque de verdade isso não é problema para os homens. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Agradeço por sua audiência, te convido para acompanhar as minhas postagens na minha fanpage, também no meu Instagram, eu sempre coloco dicas ali de saúde e beleza, e eu espero te encontrar aqui na próxima terça-feira num outro conteúdo que eu prometo trazer com muito carinho para você.